se posicionou, ele teve a atitude. Davi reconheceu, esse é Asaf, aleluias. Asaf, ele não era apenas um músico, ele não era apenas um levita, ele não era apenas um poeta, ele era também um profeta. Asaf, enquanto ele cantava, ele profetizava para Deus abençoar a nação, para Deus abençoar o povo, para o povo se voltar para Deus. Asaf foi um grande homem. Só que ele fez esse salmo. Quando nós começamos a ler esse salmo de número 73, no início dele, Asaf vem falando o seguinte: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com o limpo de coração. Quanto a mim, eu, Asaf, eu fui aquele que ajudei Davi, eu fui aquele que estive lado a lado com Davi. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Esse é um homem grande. Asaf é um homem grande. Quando Davi morreu, Asaf ainda estava vivo, em velhice. E vem Salomão, e Salomão ele toma posse do reinado e começa a reinar. E uma das primeiras ações de Salomão foi fazer um grande sacrifício, foi um grande culto diante do Senhor. Sacrificou muitos bois, e quem estava responsável pela adoração naquele dia era Asaf. E quando Asaf estava cantando, Asaf estava adorando, Asaf estava entoando ao Senhor louvores, tributando a Ele glória. A Bíblia fala que o templo encheu de uma nuvem, de uma fumaça. Sabe aquela nuvem quando o povo estava dentro do deserto, depois de ter saído de lá do Egito, e a nuvem vinha por cima, cobrindo o povo para que o sol não o ferisse? Aquela nuvem representava a presença de Deus. Enquanto Asaf cantava, enquanto Asaf adorava, enquanto Asaf cultuava a Deus, esta nuvem entrou e inundou o templo. As pessoas não conseguiam olhar umas para as outras. A única coisa que as pessoas conseguiam ver era a si mesmo. Quando a nuvem de Deus se manifesta na igreja, quando a presença de Deus desce na igreja, nós não conseguimos olhar o nosso irmão, a nosso irmão defeito, não. Nós olhamos para dentro e olhamos somente a Ele. A nuvem se manifestou com a adoração de Asaf. Foi tão intenso que a Bíblia diz que o pregador não conseguiu pregar, porque Asaf trouxe a presença de forma tão impactante, os corações foram tão inundados, foi tão incendiado, que a adoração ficou ali, até o fim do culto. Asaf direcionando a adoração a Deus. Só que ele está falando no início desse salmo que os pés dele quase se desviaram. Ele falou assim, esse homem que nasceu, que viu a manifestação de Deus, que viu Deus levantando Davi, que ajudou a Davi, que ajudou Salomão, ele está falando, meus pés quase me desviaram. Por quê? Porque eu via a prosperidade do ímpio e o sofrimento do justo. Veja só se essa não é uma incógnita que bate na nossa cabeça de vez em quando. As pessoas que são chamadas por Deus sofrem tanto, e muitas vezes a gente olha pessoas que são ímpias, pessoas que, não estão nem aí para Deus, parece que estão vivendo uma vida tão feliz, tão alegre, e Asaf está falando, olha, essa é uma interrogação que há dentro do meu coração, e os meus pés quase se desviaram, porque eu vi a prosperidade do ímpio, e o sofrimento do justo. Asaf, ele não estava falando da prosperidade do ímpio e da dificuldade dos justos que não se preocupam em buscar. Não, porque nós sabemos que também muitos que se dizem cristão não são, e muitos que se dizem cristão às vezes têm uma fé sem ação. A nossa palavra oração, olha para você ver, orar e tem que ter ação. Nós precisamos pedir, Deus me prospera, mas nós precisamos ter a ação de correr atrás da prosperidade. Deus me abençoa, mas nós temos que ter a ação de correr atrás da bênção. E nós sabemos que muitos cristãos às vezes cruzam os braços e esperam cair do céu. Quer, mas não tem ação. E por isso, muitas das vezes, por não plantar, não colhem, certo? Sim ou não? Se eu não planto um bom dia, eu não vou ganhar um sorriso. Se eu não planto um abraço, eu não vou ganhar ali o amor.
Se eu não planto ali a paz do Senhor, eu não vou receber. O que eu planto, eu colho. Tem muitos cristãos que não plantam e querem colher. Por isso, muitas das vezes, passam por necessidade. Mas Asaf não está falando desse. Asaf está falando daqueles que plantam, aqueles que fazem, aqueles que esforçam, aqueles que buscam, aqueles que têm temor a Deus. E ele olha esses que têm temor a Deus sofrendo. E o ímpio passando por momentos de bonança. Nós temos essas interrogações no nosso coração, e nós podemos ter. Se Asaf teve, quem somos nós para não ter? Às vezes cai no nosso coração, não é? Essa dúvida. Por quê? Sabe por quê? Porque muitas das vezes esta alegria que eles apresentam ter, essa prosperidade que eles apresentam ter, é ilusória, é momentânea, é uma noite. A nossa vida é como se fosse uma erva que de manhã cresce e à tarde já está murcha. Eles parecem viver uma vida ali, dissoluta, na boemia, no máximo durante ali 50 anos. E depois? É escuridão, é morte, é fogo. Mas nós que buscamos ao Senhor, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As nossas dores, as nossas lutas, as nossas dificuldades, é uma noite, é um dia. O que é para uma eternidade? 50, 60, 70 anos, é nada, é só uma noite. Aleluias. Nós às vezes passamos por dificuldades nessa vida, por lutas nessa vida, mas é só uma noite. Amanhã vai raiar, e quando raiar, você vai abrir os teus olhos e você estará lá dentro do céu, lá dentro do reino, lá dentro daquelas ruas de ouro e de cristal. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá tristeza, lá não haverá perseguição, lá será dia. Aleluia. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. A alegria virá, a alegria da salvação, a alegria do céu, a alegria de ver os anjos, a alegria de ver Jesus, a alegria de ver Paulo, de ver Pedro, de ver ali aqueles apóstolos, de ver os profetas, de ver Elias, de ver Eliseu. Aleluias, a alegria virá. Olha para o seu irmão, diga a alegria virá, a alegria virá. E quando, nessa indagação de Asaf, ele compreendeu isso, que a nossa vida é uma passageira. Deus tem um céu para nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? As coisas cooperam para o seu bem. O que Deus tem para nós é céu. É uma eternidade de sol. Já pensou? Uma noite que você passou de dificuldade, de choro, de dor, de tristeza. Aí de repente você dorme. E quando você acorda, você abre a janela, você vê os pássaros cantando. Aquela manhã linda, o sol nascendo. Que coisa maravilhosa. E aquilo vem trazendo uma alegria, uma esperança, uma força, um ânimo. Aleluia. Asaf, quando compreendeu que a nossa vida é um estralar de Deus, mas a eternidade é para sempre, e a eternidade é boa, ele veio falando: todavia estou continuamente contigo. Meus pés quase se desviaram quando a dúvida veio, mas diante do entendimento do que o Senhor tem o céu para mim, e o céu é melhor, todavia estou continuamente contigo. Tu me segura pela mão direita, guiar-me-ás com os teus conselhos, os conselhos de Deus para as nossas vidas, e depois me receberá em glória. Ele vai te receber em glória, em glória, em glória. Toda a glória dessa terra é ilusão, todo o dinheiro dessa terra é ilusão, toda a fama dessa terra é ilusão, diante da glória que Deus há de revelar para a sua vida. O apóstolo Paulo, ele compreendeu isso. Sabe o que o apóstolo Paulo falou aos romanos? Olha, as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelado. E Asaf, esse levita, ele está dizendo, e no versículo 25 ele vem falando: a quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra que não há quem eu deseje mais que a ti. O coração de um servo e de uma serva de Deus, ele deseja por Deus, deseja por estar na presença de Deus. Versículo de número 26: a minha carne e o meu coração desfaleceram, mas Deus é
a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Quem é a fortaleza do seu coração? De onde você busca força? A nossa força vem do Senhor, vem dele, vem da presença dele, vem da graça dele, vem da palavra dele. E Asaf está falando: o meu coração, a minha vida, tudo, a minha fortaleza vem do Senhor. Pois eis que os que se alongam de ti, quem é que se alonga de ti? Aqueles que abandonam a Deus. A Bíblia fala que aquele que toma a mão do arado, sabe o que é tomar a mão do arado? É você olhar para Deus, desejar a Deus. Aquele que toma a mão do arado e olha para trás, deseja voltar, é como se fosse um porco. Tira ele lá dentro do chiqueiro, você lava ele, você coloca a pérola no pescoço dele, você deixa ele todo cheiroso, bate perfume e solta. Sabe o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer vai voltar para a lama. Deus, ele compara esses que vieram e sentiram amor, sentiram a graça, sentiram o abraço, sentiram fogo no coração e voltam para a lama, voltam para o pecado, voltam para essa ilusão do mundo, como um porco. Aquele que dá uma mão do arado e olha para trás, ele está dizendo: não é apto para o reino. Mas Asaf diz que o coração dele se alegra em Deus, e aqueles que deixam, infelizmente, serão destruídos. Não vai ser Deus que irá os destruir, eles que estão se destruindo, provaram o amor de Deus e abriram mão. Isso é a maior ingratidão que há. E o primeiro ingrato foi Satanás. Ele viveu dentro do céu, ele era aclamado. A Bíblia diz que ele andava sobre as pedras afosqueadas. A Bíblia diz que enquanto ele andava, saía a música dele. Todos os anjos do céu olhavam para ele e falavam: nossa, ele é lindo, ele é maravilhoso. E mesmo tendo tudo isso, ele ainda quis mais. Colocarei meu trono diante do trono de Deus e serei semelhante. Ingratidão, ganância. Mas nós não. A nossa fortaleza vem do Senhor. Aí no versículo de número 28 ele diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, para anunciar todas as tuas obras. Asaf disse: olha, os meus pés quase se desviaram quando eu comecei a observar essas coisas. Mas quando o entendimento veio na minha mente, e a Bíblia fala que o inimigo das nossas almas tem cegado o entendimento de muitos. Se você não entende isso, você se revolta, a sua fé morre. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz assim: ó, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tenha um entendimento aberto agora. Deixa eu profetizar na sua vida: o entendimento não vai faltar na sua vida. A luz vai brilhar na sua mente sempre que a aflição vier, sempre que a dor vier, sempre que a dificuldade vier. Não deixe o inimigo cegar o seu entendimento. Asaf disse: meus pés quase se desviaram, mas quando o entendimento veio, aí sim eu compreendi e me abracei e coloquei minha confiança em Deus. Se passar por dificuldade, se passar por dor, é uma noite. Alegria vai vir. Se não vir na terra, virá no céu. Por isso eu anunciarei as obras de Deus. Eu falarei da grandeza de Deus, na bonança, na dificuldade, na luta, na tristeza, na alegria, com multidão, com pouca gente. Eu falarei do amor de Deus, porque a minha confiança está nele, o meu entendimento está aberto, a luz de Deus resplandece na minha e na sua mente. Aleluias. Se coloque sobre os seus pés. Que possamos nós sermos como Asaf. Mesmo nós olhando o mundo aí fora, tribulação, pecados, aflição, muita gente se desviando da vontade de Deus, muita gente abandonando Deus por causa de um chiqueiro, por causa da lama. Mas nós não. Nós perseveramos em Deus. Aleluias. E nós continuaremos com a nossa confiança nele. E nós iremos falar das obras dele, hoje, eternamente, até entrarmos nos portões celestiais. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi